me tirou o medo, novas sandálias me Aleluia, glórias a Deus. Tudo bem com vocês, amados? Como é que foi a semana de vocês? Foi bênção? Deus, Ele tem cuidado de nós, né? Deus, Ele tem cuidado de você? Nos mínimos detalhes, o Senhor, Ele tem cuidado de nós. E hoje nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir, para ter um direcionamento para as nossas vidas, porque nós precisamos sermos, né? Nós precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque do jeito que se encontra as coisas nessa vida, do jeito que estão as coisas nessa terra, se nós formos dirigidos por nós mesmos, pela nossa mente, pela nossa capacidade, certamente nós vamos bater com a cara no chão, né? Então, que isso eu tenho falado, tenho vivido isso, e que realmente seja um exemplo também para a sua vida. Toda manhã, se acordou, agradeça ao Senhor. Depois de você agradecer ao Senhor, pede ao Espírito Santo de Deus: Espírito Santo de Deus, me guia, me direciona, me leva, eu quero fazer a sua vontade, eu quero fazer do seu jeito, as coisas na minha vida. Eu estou aqui nessa terra, mas eu quero viver em espírito de adoração ao Senhor, eu quero ser instruído pelo Senhor. Se nós fizermos dessa forma, amados, certamente o nosso dia, ele vai ser muito diferente do que o de muitas pessoas. Amém? Então, que a cada dia nós possamos fazer isso em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar de promessa. Nós vamos falar das promessas do Senhor. Deus, Ele tem promessa para nós? Ele tem uma promessa para a sua vida aí? Tem? Tem. Quem sabe o que é promessa aí? Quem sabe o que é promessa? O que é promessa então, Adilson? Fala para a gente. Oi? Promessas são bênçãos? Tudo que Ele quiser dar para nós. Isso, tudo que Ele quiser dar para nós é uma promessa, tá vendo? De uma forma bem simples, mas é exatamente. O que mais? Alguém quer falar mais alguma coisa do que é promessa? O que Ele prometeu? Tudo bem, Ele prometeu, mas o que é promessa? O que Ele prometeu? O que é promessa? Lembra, viu que o Adilson falou aqui? Tudo que Ele quer dar para mim. Isso é uma promessa, isso é promessa, né? E promessa é isso, é a afirmativa de que se dará algo ou alguma coisa para alguém. É um compromisso oral ou escrito que alguém faz por nós. Isso é promessa. Então, tudo que o Pai quiser dar para mim e para você, isso é uma promessa. E Ele prometeu, né? É igual Jesus. Jesus, Ele foi para o céu, Ele passou por essa terra e Ele prometeu quem? Quem que Ele prometeu para nós? Quem que Ele prometeu? Quem? A pessoa que Ele prometeu. Quem Ele prometeu para nós? Jesus, Ele prometeu uma pessoa para nós. A pessoa de quem? Do Espírito Santo de Deus. Ele falou assim: eu vou para o Pai, mas não os deixarei só. Não os deixarei órfãos, não os deixarei sozinhos, mas enviarei o Espírito Santo de Deus para poder te consolar em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos o Espírito Santo de Deus
porque nesse tempo que estamos vivendo, quem não tem o Espírito Santo de Deus está como? Em desespero. Quem não tem o Espírito Santo de Deus está em desespero, e eu ouvi uma palavra, está aí sozinho, resolvendo as coisas nas suas próprias forças. Tomo vacina, não tomo vacina. Se eu tomar vacina, não sei o que. Se eu não tomar vacina, não sei o que lá. E não tem uma direção do Espírito Santo de Deus. Em todas as coisas, se nós quisermos e praticarmos isso, nós seremos direcionados, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu não estava falando de direção, estava falando de promessa, e o Senhor, Ele prometeu o Espírito Santo de Deus. E a gente vê algo na palavra do Senhor também, vê um exemplo de promessa, que é o principal da palavra do Senhor do Antigo Testamento, de um homem de Deus, de Abraão. Abraão, ele recebeu uma promessa do Senhor. O significado de Abraão, quem sabe o significado de Abraão aí? Pai, nossa, a igreja está linda, hein? Olha. Pai Abraão, pai das nações. Pensa, amado, pensa junto comigo. Durante 100 anos, ele foi chamado de pai de nações. Durante 100 anos da sua vida, ele foi chamado de pai das nações. Só que ele não tinha nenhum filho. Mas como assim? Ele vai ser pai de nações, pai de multidões. E você vai ver que a gente vai ler na palavra que o Senhor prometeu para ele que a descendência dele seria como as estrelas do céu. Você já olhou, já tentou contar as estrelas do céu? Não dá para contar. E assim foi a promessa que o Senhor fez a Abraão. Mas a promessa, ela passa por um período. A promessa, ela passa por um tempo. Aí você vai ver no livro de Gênesis 15, a Camila, eu acho que já está ali a todo vapor, Gênesis 15, o verso 5 e o verso 6, olha o que diz. 5, olha lá. Levando-o para fora, o anjo do Senhor, né? Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será o quê? A sua descendência. E a gente agora vai lá para o livro de Romanos. Nós vamos para o livro de Romanos. Romanos 4, a partir do verso de número 16. Aleluia. Dê um glória a Deus aí, amado. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aleluia. Romanos 4. Aí a gente está vendo aqui, nós estamos vendo no Novo Testamento, que o livro de Romanos aqui foi uma carta escrita aqui à igreja que estava em Roma, né? Paulo escrevendo à igreja que estava em Roma, que serve para o dia de hoje para nós. Então é Novo Testamento, amém? Romanos 4, a partir do verso 16. A gente está falando sobre o que hoje? Sobre promessa. Grava isso na sua mente. Nós estamos falando sobre promessa. E você vai ver que o Senhor prometeu muitas coisas para as nossas vidas que vai se cumprir. Algumas promessas já se cumpriram nas nossas vidas. Outras você ainda está esperando. Mas é necessário esse versículo que nós vamos ler aqui, que Abraão teve, é necessário que você tenha também. Olha só no verso 16: portanto, a promessa vem pela fé. A promessa vem pela fé. O Senhor, Ele prometeu, mas é necessário que eu e você tenha fé. E o que é fé? É o firme fundamento das coisas que a gente não está vendo, mas eu creio, como se já tivesse acontecido. E aí passa a ser palpável,
essa promessa. Quando eu tenho fé na promessa que o Senhor tem para a minha vida, eu não entro em desespero, eu não entro em aflição. Amém, amados? Aleluia. Do que nós estamos ouvindo aqui hoje? De promessa. Fala para o seu irmão, Deus tem uma promessa para você. Ele fez uma promessa para você. E ela vai se cumprir em nome do Senhor Jesus Cristo. Algumas já se cumpriram. Se você está aqui, é porque Ele prometeu algo, né? Prometeu que Jesus viria, né? E prometeu o Espírito Santo de Deus. Ele prometeu e aqui você está, diante do Senhor. Então essa promessa do Senhor Jesus foi cumprida já na sua vida, que é a salvação da sua vida em Cristo Jesus. E você está participando disso, dessa alegria no Senhor. Amém? Então essa promessa já foi cumprida nas nossas vidas. Portanto, verso 16, portanto a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Está falando lá da descendência de Abraão, os hebreus. Não apenas, aí ele fala aqui, ó, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm fé, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Então não é só para aquele povo, mas também para aqueles que têm a fé que Abraão teve. Como está escrito, eu o constituí pai de nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência, presta atenção, chama à existência, isso é fé, chama à existência coisas que não existem como se já existissem. Isso é fé. Chama as coisas que não existem como se já existissem. Isso é fé. Isso é a promessa do Senhor que já se cumpriu na vida de Abraão e se cumpre nas nossas vidas mediante a nossa fé. Mediante a fé que não aconteceu ainda. Mas eu sei que o meu Senhor já foi lá na frente e já resolveu todas as coisas por mim. E isso é garantia, é promessa. E eu tomo posse disso como se já existisse, como se já tivesse acontecido sobre a minha vida. E me alegro. E me alegro no presente momento. Me alegro hoje, não vivo triste porque eu não tenho. Não vivo triste porque eu não recebi ainda. Mas eu me alegro hoje, por essa promessa que o Senhor fez na minha vida, porque já aconteceu. Você entende isso? Para Deus é isso. Deus, viu? Ele é o alfa e o ômega, princípio e fim. Ele estava lá no princípio e ele já está lá no fim. Ele já sabe de todas as coisas porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, amados. Amém? Em nome de Jesus. Lindo esse verso, né? O verso de número 17, a parte B dele. Chama a existência coisas que não existem como se já existissem. Aleluia! Isso é lindo. Abraão, contra toda a esperança. Quem é que está aí, de repente, veio aqui à minha mente, pessoas que falam, você espera por isso, não vai acontecer. Às vezes dentro da sua própria casa, né? Você espera por essa situação, não vai acontecer. Imagina quanta humilhação sofreu Abraão. Pai das nações, olha lá o pai das nações sozinho, ele e a sua mulher velha, já em idade avançada, caminhando. Como que eles vão conseguir alguma coisa? Às vezes você não pensa assim, como é que às vezes nem pessoas, às vezes o seu próprio pensamento, às vezes na sua mente mesmo é lançada, como que eu vou conseguir algo, como que eu vou conseguir tal situação, né? Os nossos pensamentos, eles são bombardeados, e nós precisamos pedir sim,
perdão ao Senhor pelos nossos pensamentos, pensamentos que vêm à nossa mente de que nós não vamos conseguir, ou pensamentos de pecado, pensamentos ruins, enfim, precisamos pedir perdão pelos nossos pensamentos também. Então Abraão, contra toda a esperança, em esperança, crendo, ele creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé. Pensa, amados, sem se enfraquecer na fé, sempre lembrando da promessa do Senhor, sempre lembrando do que Ele prometeu, vai se cumprir. Aí as pessoas, não vai se cumprir, porque você já está velho, já se passou o tempo já de você se engravidar, Sara, que negócio que é esse aí? Né? Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos. Já viu alguém de 100 anos engravidar alguém? Eu já ouvi uns cabras aí do norte aí, com 80 anos engravidar, assim, 80, mas com 100. Mas o grande feito nem está nisso, né? Sara já era avançada em idade também. E a mulher, normalmente, a gente vê, mulher de 40 e poucos anos, ficando grávidas, né? Mas com idade bem avançada, só um milagre do Senhor mesmo, não é verdade? 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou. Não duvide das promessas que o Senhor tem para a sua vida. Se a gente for lembrar de fé, a fé ela não é dúvida. Eu creio e pronto. Vai acontecer e pronto. Vai acontecer não. Já aconteceu e pronto. Não duvidar, não ficar pensando, mas será? Nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Ele era poderoso para fazer o quê? Cumprir o que havia prometido. Ele cria, ele dava graças a Deus, ele dava glórias a Deus. Não aconteceu, mas ele glorificava o nome do Senhor como se já tivesse acontecido. Estando plenamente convencido de que, em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. As palavras lhe foi acreditado não foram escritas apenas para ele. As palavras foi acreditado foram escritas não somente para ele, mas também para quem? Para nós, amados. Mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Aleluia! Glórias ao Senhor. Deus tem promessa, sim, Ele prometeu e o seu Filho veio. Jesus, ele foi prometido lá no livro, desde Gênesis já, mas a gente vê o profeta Isaías, mais de 400 anos antes de Cristo, já prometendo o Messias. E isso foi uma promessa. E a promessa se concretizou. E vidas estão sendo salvas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Alguns dizem, quem sabe quantas promessas tem na palavra do Senhor? Tem várias dúvidas, né? Alguns dizem que na Bíblia tem 3.576 promessas. Outros ainda acham que tem 7.000 promessas. E outro ainda 8.000 promessas. E pode ser que tenha muito mais que isso. E às vezes nós caminhamos aí duvidando daquilo que o Senhor pode fazer. Nós conhecemos a palavra, nós conhecemos as promessas do Senhor como? Lendo a palavra do Senhor, lendo e buscando na palavra do Senhor. No livro de Números, você vai ver aí um versículo que fala que Deus não é homem para mentir, e nem, porque o ser humano ele mente. Mas aí no livro de Números, você vai ver aí, Números 23, o verso de número 19, ele vai falar que Deus não é, olha lá, Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender daquilo que ele falou. Amém? Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então tudo o que ele promete ou o que ele prometeu para as nossas vidas vai se cumprir em nome do Senhor Jesus. No livro de Salmos, a gente fala assim de promessas e às vezes você fica na dúvida, mas promessas, e aonde que tem promessas que eu não enxergo na Bíblia, né? Se você ver o livro de Salmos 23, você vai enxergar aqui no Salmos 23 várias promessas que o Senhor tem para as nossas vidas aqui, ó. Vamos lá? Salmos 23. Está entendendo o que Deus está falando com você? Amém? Vai se cumprir, em nome de Jesus. Abraça o que o Senhor tem aí para a sua vida, toma posse do que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus. Não deixa o inimigo, né, roubar. E a dúvida também roubar, em nome de Jesus. Salmos 23, achei. Você achou aí? Ou achou aqui, né? Glória a Deus. Vamos ver juntos quantas promessas o Senhor tem no livro de Salmos 23 aqui. É um salmo simples. Alguém já pensou nas promessas do Senhor no livro de Salmos 23? Alguém já pensou? Olha quantas promessas. Se perguntarem para você, se você sabe de algumas das promessas do Senhor, aqui no livro de Salmos aqui você vai registrar algumas promessas. Ele começa falando o quê? Que Ele é o nosso... Calma. Muita calma. Aí, ó. Ele fala que Ele é o nosso... Já é a primeira promessa. Já é uma promessa. Ele é o nosso pastor. E Ele sendo o nosso pastor, Ele nos guia, Ele sabe o que é bom para nós. O pastor sabe o que é bom para a ovelha? Sabe qual alimento é o melhor para a ovelha? Sabe aonde a ovelha deve estar? O pastor, ele sabe e ele orienta, né? E às vezes tem algumas ovelhas rebeldes que querem fugir desse supremo pastor aí. E aí acaba se machucando, não é verdade? Então nós vemos aí, ó, a primeira promessa: o Senhor é o meu pastor. E aí ele fala o quê? Outra promessa. A parte B é outra promessa? É uma promessa. Nada vai nos faltar. Por que que quando está acabando o alimento, a gente se desespera? Porque a gente não crê na promessa que o Senhor fez para as nossas vidas. Porque nós não conhecemos, na verdade, a palavra do Senhor. Então nós vemos aqui duas promessas já no livro, no primeiro versículo. O segundo versículo. Em verdes pastagens, me faz o quê? É outra promessa aqui? A terceira promessa do Senhor, só no livro de Salmos 23.
A terceira promessa do Senhor: em verdes pastagens me faz repousar. Quem está com dificuldade para dormir? O que o Senhor está prometendo aqui? Em verdes pastagens me faz repousar. Eu falei de quantas promessas aqui? Até aqui? 3. E a gente está no verso 2. Me conduz o quê? A águas tranquilas. Quarta promessa: o Senhor é Deus de paz. O Senhor nos leva a águas tranquilas, não a águas turbulentas. Quantas promessas é até aqui? 4 promessas. Águas tranquilas. Ele faz o que com o cansado? Restaura o vigor do cansado. Quinta promessa. Toma posse disso, amados. Em nome do Senhor Jesus. O que ele faz mais? Guia-me. Ele nos guia. É outra promessa. Guia nas veredas da justiça, porque ele vela em cumprir a palavra por causa do seu nome, por causa da promessa que ele fez. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Por quê? Ele está conosco. É outra promessa? Ele está conosco. A sua vara, palavra, e o seu cajado faz o que conosco? Qual o número dessa promessa? Quem está contando aí? 8. 8 promessas. Preparas o quê? Preparas um banquete. É outra promessa? Preparas um banquete. Outra promessa se cumprindo sobre as nossas vidas. O Senhor, ele faz conosco o quê? Nos honra. Outra promessa. Vai contando, por favor, aí que eu não estou contando. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo. É outra promessa, então. Fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Então, ele é bondoso, outra promessa. Ele é fiel, outra promessa. Amém? E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Quantas promessas foram aí? 13? 13 promessas no livro de Salmos 23. E tem mais, no livro de Salmos 126, que nós lemos hoje, Salmo 126, aleluia. Fique feliz, amados, fique feliz e tome posse dessas promessas hoje, para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Salmo 126, o verso 5 e o verso 6. Verso 5. Aqueles que semeiam com lágrimas. Aqueles que semeiam com lágrimas. Com canto de alegrias colherão. Quem semeia com lágrima e quem tem semeado com lágrima, dobrado seu joelho, clamado ao Senhor, lançando semente sobre a vida das pessoas, sabe? Não só no plano espiritual, mas no físico também, né? Quem tem chorado aí e semeando, assim como o agricultor, ele compara aqui também, assim como o agricultor, né? Que lança a semente, assim somos nós também. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria cantarão. Amém? E o verso 6, aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, está lançando a semente e está chorando, voltará como? Com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No livro de 1 João 2, o verso 25,
Diz assim que esta é a promessa, aquele que nos fez. Qual promessa que ele nos tem? A vida eterna. A gente se preocupa com muitas coisas nessa vida aqui, mas enquanto nós nos preocupamos em ganhar a nossa vida eterna, ele nos acrescenta todas as coisas nessa terra aqui. Também é promessa dele, em nome de Jesus. Outra promessa do Senhor: busque o reino de Deus e a sua. E o que vai acontecer? Isso é o que? Promessa do Senhor para as nossas vidas. Muitas vezes nós não buscamos o Senhor como se deve buscar. As demais coisas vão ser acrescentadas sobre a nossa vida em nome do Senhor Jesus. A vida é eterna. Então esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. No livro de Gálatas 3, verso 29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros, segundo o quê? A promessa que nós lemos agora há pouco. Atos 2, o verso 39, diz assim: pois a promessa é para vocês, é para os seus filhos e para todos os que estão longe. E para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Essa é a promessa. Efésios 1, o verso 13 e o verso 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que nos salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Outra promessa, segundo a Pedro 3,13, falando de promessa ainda. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, onde habita a justiça. O que você está esperando dessa terra, amado? Essa semana eu coloquei um versículo no livro de Coríntios, que fala que se nós esperarmos alguma coisa dessa terra, nós seremos os mais dignos de compaixão. Segundo Coríntios, acha para mim esse versículo, por favor, que eu não anotei. Coloca aí, se esperarmos alguma coisa dessa terra, Bíblia, eu acho que já ajuda aí a minha irmã Camila, em nome de Jesus. Enquanto ela acha, a gente segue aqui, amém? E aí nós vamos para o livro de João 14, nós vamos ver algumas promessas que o Senhor tem para as nossas vidas no livro de João 14. Olha lá, amados, olha só que lindo esse versículo. Eu não sei se alguém, acho que ninguém viu no meu Face esse versículo. Alguém viu? Não, viu, glória a Deus, amém. Olha lá, ó, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, as pessoas pregam muito prosperidade. Olha, vem para o Senhor que você vai ser rico, que você vai ser empresário, que você vai ter uma casa, você vai ganhar um carro, você vai... Para esses que pensam dessa forma, olha que esse verso fala, ó, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Tipo, coitado dessa pessoa que pensa dessa forma, que vai, vem para Cristo, quer o Senhor, somente para as coisas dessa terra, somente porque o Senhor é o supridor
Ele é o supridor, Ele jamais vai deixar, Ele jamais vai desamparar um filho seu, amados. Ele jamais vai desamparar. Porém, a nossa herança não é nessa terra. Nessa terra nós somos como peregrinos. A palavra do Senhor diz, nós estamos de passagem nessa terra. Qual é a terra, qual é a cidade que você pertence? Nós não pertencemos a essa cidade, nós não pertencemos a esse universo, nós não somos dessa terra. Nós somos peregrinos, estamos de passagem. A nossa terra é o céu, amados. E o nosso coração precisa queimar, arder, por causa da nossa salvação em nome do Senhor Jesus. Se nós buscarmos a salvação, se nós buscarmos isso, buscarmos Cristo Jesus, porque um dia nós queremos nos encontrar com eles, aí sim a nossa vida vai fazer toda uma diferença. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá para o livro de João 14. João 14, o verso de número 2. João 14, vamos adiantando aí, senão não vai dar tempo não. João 14, 2. Aqui são palavras, se você ver aqui o livro todo de João, você vai ver que tem muitas palavras que é do próprio Jesus, quando estava nessa terra, falando e prometendo aos seus discípulos. Outra promessa, aqui no João 14, verso 2, já inicia falando de uma promessa. Do quê? Que na casa de meu pai há muitas moradas. Outra promessa, na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Aí ele fala o quê? Na sequência, nesse mesmo versículo, ele fala o quê? Eu vou fazer o quê? Vou preparar-lhes lugar. Jesus falando, vou preparar-lhes lugar nessa morada. Outra promessa do Senhor para as nossas vidas. O verso 3, ele fala de outra promessa aqui, ó. E se eu for e lhes preparar lugar, ele fala o quê? Voltarei e farei o quê? E os levarei. Outra promessa do Senhor. Ele foi preparar lugar para mim e para você. Aí ele está falando assim, ó, eu volto para te buscar. Eu volto para te levar para essa morada que o Pai preparou. Amém? Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. O verso de número 6, amados. Respondeu Jesus, eu sou o quê? Isso é uma promessa, amados. Eu sou o caminho. Esse verso aqui, ele quebra toda a religiosidade, ele quebra todo o preconceito, ele quebra toda a divisão entre igrejas. Está falando, eu sou o caminho. Não é essa igreja que é o caminho. Não é a igreja assembleia, não é a congregação, não é a batista. Ele está falando assim, eu sou o caminho. Eu sou o quê? Sou a verdade e a vida. Então não é através não é o pastor que é o caminho, é Cristo o caminho. Não é a igreja que é o caminho, é Cristo que é o caminho. Eu não sei como que vai ser daqui a alguns dias. Está vindo isso agora para mim aqui. Eu não sei como será depois do ano novo, eu não sei como será o início do ano, eu não sei. Se de repente a igreja vai ter que fechar novamente ou não, nós não sabemos de nada disso. Por isso, nós precisamos nos firmar na palavra do Senhor, amados.
Precisamos nos firmar na palavra do Senhor realmente. Por quê? Porque Ele está falando assim, eu sou o caminho. Não é a igreja que é o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se tiver que fechar todas as igrejas, se tiver que fechar todo o comércio, e você tiver que ficar dentro da sua casa, Ele está falando assim, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que ser igreja aonde? Dentro de casa você será a igreja. Amém? Não sabemos como será. Nós sabemos hoje nós estamos aqui. Logo de manhã eu recebi um recado do meu cunhado que está lá em Londres, e ele tinha se programado para vir aqui para o Brasil e ficar aqui um tempo, e não vem mais. Não vem mais por quê? De uma hora para outra fecharam tudo, está tudo fechado, então todo mundo dentro de casa. Ninguém viaja para lugar nenhum mais, ninguém sai para nada. E aí tem que ficar em casa. Nós preparamos, as coisas, programamos coisas nas nossas vidas. Mas o agir é de quem? O agir é de Deus. E quando nós pensamos dessa forma, nós não nos decepcionamos. Pode ser que de repente você tem viagens marcadas aí, amado, e de repente aconteça a mesma coisa. Pode ser que sim. Pode ser que aconteça da mesma forma. Então a nossa esperança está no Senhor e no seu forte poder. A nossa confiança está nele. Ele não mente para nós. Amém? Aonde que eu estou? Verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Verso de número 9. Jesus respondeu o quê? Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Aí ele fala assim, quem me vê, vê o Pai. Então ele está falando assim, é outra promessa. Você está olhando para mim? Então você vai ver o meu Pai. Outra promessa para as nossas vidas. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai. Verso de número 12. Digo-lhes a verdade. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim, fará também o quê? Olha que promessa linda, olha que promessa maravilhosa para as nossas vidas. Aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Quais foram as obras que Jesus realizou? Pode falar. O que Jesus fez? Curou o quê? Que enfermo? Cego, leproso, coxo. Coxo o que é? Que está manca, né? Paralítico, ressuscitou, expulsou o demônio, multiplicou os pães, transformou a água em vinho, aleluia. O que mais? Perdoou os pecados, perdoou as pessoas. Deus maravilhoso, o que mais? Andou sobre as águas. Poderemos também, se for da vontade do Senhor, e se for para um propósito de salvação, assim acontecerá. Jesus, ele fez o quê? Amou, acalmou a tempestade. Nós podemos acalmar tempestades no sentido figurado da palavra, e podemos acalmar tempestades que se levantam na nossa vida ou ao nosso redor. No nome de Jesus. Esse nome é poderoso. Eu estou falando do verso 12,
no verso 12. Então digo-lhes aquele que tem, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. E fará coisas o quê? Maiores do que esta. Porque eu estou indo para o meu Pai. Fará ainda. Então, todos esses milagres que vocês mesmos lembraram que Jesus fez, as mesmas obras, ele falou assim, que nós também podemos fazer e realizar as mesmas obras que ele fez. É necessário que eu creia. A mesma obra, amado. Nós podemos ressuscitar alguém? Você pode ressuscitar alguém? Se for para salvação, sim. Você pode orar por um enfermo e ele ser curado? Sim. Por uma dor de cabeça e a pessoa ficar curada? Sim. Dores lombares, dor nas costas, o Senhor ele pode curar ainda hoje, através das nossas vidas. É uma promessa do Senhor. E nós precisamos colocar isso em ação. Isso que nós estamos aprendendo, nós precisamos colocar em ação. Aleluia. Quanta promessa que o Senhor tem para as nossas vidas. No verso de número 16, diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Outra promessa do Senhor. Ele prometeu, nos garantiu que enviaria, e nos enviou o doce Consolador, o Conselheiro, o Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Verso 17, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Verso de número 18, não, aquilo que eu falei no início da mensagem, não os deixarei órfãos, não os deixarei sozinhos, não os deixarei sem paternidade, não os deixarei sem paternidade, não os deixarei órfãos. E ele promete de novo aqui, ele fala o quê? Voltarei para vocês. Verso 19, dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês me verão. Porém, vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Somente quem pertence a Ele, somente quem pertence ao Senhor pode vê-lo, porque Ele vive, nós também viveremos. Outra promessa do Senhor para as nossas vidas, verso de número 21. Quem tem os meus mandamentos, e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Quem ama Jesus e lhe obedece será amado por Deus, e Jesus nos amará e se revelará a nós. Outra promessa do Senhor para as nossas vidas. Verso 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedece a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos o quê? Morada nele. Promessa de morada em nós. Aonde que o Senhor está hoje? Ele está em nós. O Espírito Santo de Deus mora em nós. Isso é uma promessa que o Senhor fez e Ele já cumpriu sobre as nossas vidas. Amém? Verso 26. Mas, isso aqui é o que nós precisamos
orar nesse tempo em que nós estamos vivendo hoje. Mas o Espírito Santo, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, outra promessa, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo nos ensinará e nos fará lembrar tudo o que Jesus falou. Verso 27, amados. Quem vive conturbado e agitado de um lado para o outro, tem essa promessa garantida do Senhor: deixo-lhes a paz. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, falando de paz. Aí ele fala o quê? Não se turbem os vossos corações, nem tenham medo. Nem fiquem apavorados por causa do tempo em que nós estamos vivendo. Porque o Senhor está falando aqui, isso aqui é uma promessa, ó, deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não turbem os vossos corações, filhinhos. Ele está falando assim para as nossas vidas. Filipenses 4, o verso 7 também vem falar de paz. Ele vem falar de paz. Ó, e a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz que nós não encontramos no supermercado, nós não encontramos para poder comprar. Nós só encontramos ela em Deus, nós encontramos ela no Senhor. Amém? Já estamos terminando. No livro de Tiago, capítulo 5, versos 7 ao 8, diz assim, ó: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Aí ele vem falar aqui, ó, comparar com um agricultor. Todo mundo sabe o que é agricultor? Todo mundo sabe? Quem não sabe o que é agricultor? Agricultor é aquele que cuida das coisas do campo, né? Que planta para a gente o milho lá que a gente come, o arroz que a gente come, o trigo que a gente come, né? As saladas que a gente come, verduras, né? Ele diz assim, ó, vejam, sejam pacientes. Então, ó, vejam como um agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam pacientes, sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Há um tempo de espera quando o agricultor ele semeia a semente. Quando ele semeia no campo, há um tempo de espera. Ele precisa esperar a chuva, o sol, ele conta com o tempo de maturação, até esperar brotar a semente. Depois que brota a semente e começa a crescer, ele precisa limpar esse campo, tirar as ervas daninhas que se levantam, o mato que se levanta em volta da plantação, que querem sufocar a semente, ele precisa limpar. Assim também é nas nossas vidas. Ele precisa afofar a terra para que a raiz possa ir mais profundo. Então há um tempo de espera, mas vai se cumprir. Amém? Em nome do Senhor Jesus, vamos colocar em pé? Nós vamos sair desse lugar cheios da paz que excede todo entendimento humano nas nossas vidas, em nome de Jesus. Dá um pouquinho mais de retorno para mim. Cadê o Vinão? Tem não? Só de retorno.
Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Feche seus olhos aí, em nome de Jesus. Eu gostaria que você repetisse aquilo que nós vamos declarar juntos aqui, as promessas do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém? Vamos declarar então? Vamos declarar a palavra, vamos declarar as promessas do Senhor para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos no seu lugar. Senhor, repete, irmãos, repete aí. Senhor, eu sei que o Senhor não mente. Eu sei que o Senhor não mente. Eu sei que as suas promessas são para mim, para os meus filhos, para a minha casa, e vai alcançar até a minha 4ª geração. Pai, eu tomo posse, eu me aproprio das suas promessas para caminhar em novidade de vida. Pai, a sua palavra me diz que eu viverei o bem dessa terra, mas o melhor eu sei que está por vir, que é a vida eterna. Ao seu lado não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar as suas palavras, para declarar o seu amor às outras pessoas e a vida que temos junto a Ti. Te amo, Pai. Te quero atuando na minha vida e eu atuando na vida de outras pessoas através da vida que o Senhor colocou em mim. A Ti seja honra e glória para todos sempre. Amém. Papai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós ouvimos a sua palavra, Deus, ouvimos das suas promessas, Senhor, ouvimos, Senhor amado, quantas coisas o Senhor tem para nós, Senhor. Nós, Deus, tomamos posse dessa herança, Senhor, que o Senhor nos deu, para vivermos, Senhor amado, como filhos amados, Senhor, desfrutando daquilo que o Senhor tem para nós, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, que nós não venhamos, eu juntamente com o meu irmão, Senhor, nós não venhamos duvidar, Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado para nós, pois a sua palavra nos diz, Senhor, que já se cumpriu sobre as nossas vidas e é direito nosso. Nós tomamos posse disso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos louvar ao Senhor, um cântico, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos
Nas mãos de quem, amado? Nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Vai se cumprir. De aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Aplaudam ao Senhor, amados. Aleluia. Já se cumpriu sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Hoje é dia de entrega, né, das cestas básicas. Você vai pegar com a Morgana ou com você? Com ela, depois comigo. Com as duas. Com a Morgana lá embaixo, né? Então, ela já vai estar lá embaixo, lá. Os irmãos que forem pegar, já desce para pegar com ela. E que a bênção do Senhor possa te acompanhar aí até o seu lar. E onde você estiver, amados, onde você estiver, onde quer que você esteja, seja referência, amém? Seja uma referência cristã para influenciar pessoas e não serem influenciados, amém? Em nome de Jesus. Muito importante isso aqui, ó. O nosso último culto desse ano vai ser no próximo domingo. Próximo domingo agora é o último culto. Eu não estaria, tá vendo, ó? Eu ia viajar nesse domingo aí, e não vou viajar mais, ó, porque glórias a Deus, né? O planejar é nosso, amado, em todo tempo de glória. O planejar é nosso, então não vou viajar mais não, irmão, vamos ficar por aí, ó, amém? Então dia 27 é o nosso último culto. No dia 3, que é depois do Ano Novo, nós não vamos ter culto aqui na igreja, no dia 3. Mas lembra o que eu falei, nós somos igreja aonde quer que nós estamos, lembra? Então, se estamos dentro da nossa casa, não tem culto, mas eu vou separar um tempo para glorificar ao meu Deus. Amém? Em nome de Jesus. E no dia 10 do 1 é quando nós voltamos, se não tivermos nenhum imprevisto, nenhum chamado aí de urgência aí dos governos aí, né? A intenção é que a gente volte no dia 10 de janeiro. Amém? Anotou aí? Não é férias direto não, viu, irmãos? É para voltar, viu? Retorne para a casa do Senhor em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação, a paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneçam sempre gravados em nossos corações de hoje para todo sempre. Amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus, dá um toque aí no seu irmão, em nome de Jesus, fala para ele, não duvide daquilo que o Senhor já fez por você, em nome de Jesus.